Nós estamos compartilhando, mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, será a última mensagem que a gente vai falar sobre a parábola do semeador. Nós vamos meditar durante alguns domingos sobre as parábolas de Jesus e, sobretudo, sobre o reino de Deus. Eu quero começar lendo aqui os primeiros versículos de Mateus capítulo 13, depois a gente vai lá para Lucas capítulo 8, tá bom, meu querido? Mateus capítulo 13, depois vamos para Lucas capítulo de número 8. Mateus capítulo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos agora para Lucas capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra, final, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, a Deus, pela tua graça sobre nós, te agradecemos, a Deus, por todo esse tempo já aqui na tua casa, de culto, de adoração, de louvor, de exaltação ao teu nome. Nós somos te gratos porque o Senhor prepara momentos como esse para a nossa vida, foi o Senhor que preparou, e por isso, a Deus, somos gratos ao Senhor. Obrigado pela vida, pelo dom da vida, pela oportunidade de te adorar e te servir, e em espírito e em verdade. Assim nós oramos, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude a compreender a tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, só ainda uma coisa, estava falando sobre a minha estada em Guaíra, e acabei me esquecendo. Mas eu ia agradecer também aos irmãos, o Márcio, nosso vice-presidente, todos os irmãos aqui, pela continuidade tranquila, do trabalho que aconteceu aqui, todos os irmãos dedicados ao Senhor. A obra continua mesmo na ausência do pastor, A obra terminou, Na ausência do pastor, os irmãos trabalham para o Senhor, Então foi tudo muito bem, e eu agradeço a Deus todos. O Senhor Jesus nos traz aqui a lição do semeador. As parábolas anunciadas por Jesus, nós já vimos isso semana passada, elas tinham um propósito. Qual é o propósito? Melhor entendimento. Não é isso?
E nós vemos também algo interessante, que quando Jesus reúne os seus discípulos ali para falar, havia uma grande multidão, mas só permanece para ouvir sobre estas parábolas e permanece para ouvir a explicação da parábola alguns poucos discípulos. Às vezes a gente tem a ideia de que uma multidão de pessoas, que Deus está aprovando e Deus está manifestando o seu poder. Mas na verdade, irmãos, nós encontramos muitas situações em muitas outras religiões em que reúnem muitas pessoas. E não só isso. Temos aí artistas, compositores, músicos que reúnem muitas, milhares de pessoas. Temos políticos que arrebanham milhares de pessoas. Temos pessoas seguindo a muitas gentes. Mas na verdade, discípulos de Jesus são aqueles que entregam o seu coração a Ele, são aqueles que vivem por Ele e são aqueles que desejam entender o propósito da sua existência nesse mundo. Portanto, não é só vir à igreja. Eu estava conversando com um amigo alguns meses atrás, pastor de uma igreja aqui em Mirassol. E estávamos conversando e ele disse assim para mim, eu perguntei para ele, trabalhando muito? Ele falou assim, bastante. E me chamou a atenção a frase que veio a seguir: estou trabalhando muito para Jesus, porque pode ser que mesmo trabalhando muito, ele volte e eu não consiga alcançar a minha salvação. Eu disse, espera lá, alguma coisa não está certa nessa frase. Nós não trabalhamos para Jesus para que possamos alcançar a salvação. Eu não sou pastor para alcançar a salvação. Você não está aqui hoje à noite para alcançar a sua salvação. Você não oferta ao Senhor para alcançar a sua salvação. Você não ministra na igreja e fazendo outras coisas para alcançar a sua salvação. Na realidade, queridos, nós já alcançamos a salvação em Jesus, e pelo fato de termos sido lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos o prazer e a alegria de servir ao Senhor em todo o tempo. Nós temos a alegria em saber de Deus quais foram os dons e talentos que Ele nos confiou para que nós possamos apresentar a Ele e servirmos ao Senhor com alegria. Nós temos a alegria, o privilégio, o prazer de caminhar com o Senhor, ainda que isso seja, em alguns momentos, sacrificial. Mas temos a alegria de fazê-lo. Ainda que nos dias de Jesus significasse para muitos deles uma sentença de morte, mas temos o prazer em fazer isto, porque nós estamos servindo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estava compartilhando lá na igreja no aniversário, fazendo 30 anos, e o pastor chamou as pessoas ali que estiveram presentes no início da igreja, a família que começou o trabalho na casa deles. Então a família hoje está maior, foi entregue ali uma placa, uma homenagem para eles, um quadro, agradecendo a Deus porque eles ofereceram a vida deles para que aquela igreja existisse hoje. Assim como nós aqui. Mas na verdade nós não olhamos apenas para esse tempo agora, nós olhamos para o futuro. Olhamos para o passado, a importância dele, sabemos a relevância do presente, mas olhamos para o futuro. E que futuro é esse? Aquele que o Senhor nos garante, através da sua palavra, para que nós não sejamos pessoas em dúvida sobre salvação, sobre graça de Deus. Aliás, é isso mesmo. Servimos a Cristo pela graça que nos alcançou. Servimos a Cristo pelo sangue que nos lavou. Seguimos a Cristo pelo seu tão grande amor por nós. Porque por mais que repitamos uma vez, duas vezes, três vezes e tantas vezes sejam necessárias, ainda assim, em algum momento, lá no fundo do nosso coração, a gente vai pensar que é merecedor. Não somos. Nem eu, nem você. Pastor, mas e a caminhada cristã e tantos anos de vida cristã? Queridos, não importa quantos anos temos de vida cristã,
Importa se hoje desejo me comprometer ainda mais com o Senhor. Não importa quanto tempo eu fui batizado, se é 1 ano, se é 2 anos, 3 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos ou 100 anos. Será que tem alguém com 100 anos de batismo? Precisamos saber verdadeiramente aonde o nosso coração está e a quem o nosso coração pertence. Nós vemos Mateus falando sobre esta parábola, nós vemos Marcos falando sobre esta parábola. É interessante que Marcos traz uma expressão logo no início do conto desta parábola. Ele diz: Jesus ensinando-lhes a sua doutrina. Numa outra tradução diz: e Jesus continuando o seu doutrinamento. Nós somos doutrinados por Jesus. Amém? Você não é doutrinado pelo pastor. Quando nós lemos em Atos que os crentes da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, se referia àquilo que os apóstolos ensinavam a eles sobre Jesus. Eles ainda não tinham o Novo Testamento em mãos. Os apóstolos haviam estado com Jesus. E eles compartilham com os novos crentes as experiências que eles viveram com Jesus. E Jesus os ensinou, Jesus os doutrinou, para que eles pudessem compreender, e compreendendo pudessem aplicar. Por isso, Jesus usa a expressão, e todos os 3 evangelistas registram isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvidos prontos para ouvir. Irmãos, nós somos capazes de absorver tanta coisa através dos nossos ouvidos. Não é verdade? Paulo é assertivo quando em Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir desta palavra, palavra do Senhor. Quando a gente ouve aqui os irmãos contando o testemunho da sua conversão, a gente vai ouvir os irmãos dizendo sobre um casal de amigos que levava a sua família à igreja, e você ia quando era criança, e a mensagem foi penetrando no seu coração. Você vai ouvir de vizinhos que pegavam as crianças ali e levavam para a escola bíblica de festa. Eu nem sabia o que era aquilo, mas a gente ia na igreja e lá tinha histórias. E a fé estava sendo plantada pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas como as pessoas não querem ser doutrinadas por Jesus, nos dias em que nós vivemos, as pessoas preferem a doutrinação do mundo. Talvez preferem a doutrinação também dos líderes religiosos, que vão ensinar coisas do seu coração. Por isso a advertência de Paulo a Timóteo: cuidado, porque haverá tempo que os homens não suportarão o que há sã doutrina, mas vão querer para si mestres segundo o seu próprio coração. Outra advertência do apóstolo Paulo a Timóteo: olha, você precisa saber manejar bem a palavra da verdade. Não é isso? É necessário saber manejar, é necessário saber estudá-la, é necessário saber aplicá-la, é necessário saber ouvi-la, é necessário ter atenção para com ela, é necessário meditar nela. Mas aí o mundo quer respostas às coisas do mundo. O mundo quer respostas na inteligência artificial. É mais fácil hoje ainda, né? Você não precisa nem abrir o celular, ele já te responde. Tem hora que ele responde para você, você não precisa nem abrir, ele já responde, ele já fala com você. E vem lá a resposta da inteligência artificial. O nome já diz inteligência artificial, ou seja, ela não é real. Real é a palavra de Deus. Homens, mulheres, jovens que estão aqui, adolescentes e as crianças que estão lá atrás, todas as respostas para as dúvidas do nosso coração estão na palavra de Deus. Você tem dúvidas? Tem lamentos? Tem ansiedades? Tem medos? Tem angústias?
tem quês e porquês? As respostas estão na palavra de Deus. Pastor, mas será que eu lendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus eu não vou ter problema nenhum na minha vida? Não significa que seremos isentos de problemas, significa que nós saberemos como enfrentá-los. E Jesus vai falar sobre isso. Os poucos discípulos se ajuntam para ele. Mas é interessante que nem Mateus e nem Marcos registra o que antecede a parábola do semeador. Apenas Lucas. E eu gosto demais dessa expressão aqui do versículo 1 de Lucas 8. Aconteceu que depois disso andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Diferentemente do que muitos pensavam, Jesus não estava ali para libertar as pessoas da dominação romana. Sobre a sua cruz foi colocado o Rei dos Judeus, um deboche. Alguns acusavam Jesus e queriam colocá-lo diante das autoridades como sendo aquele que veio para se rebelar contra tudo que estava acontecendo ali. Não foi para isso. Jesus percorre o seu ministério por 3 anos, anunciando, diz a palavra de Deus, o reino de Deus. Ele pregava e anunciava a salvação de Jesus e o seu reino. Esta era a mensagem que Cristo pregava, esta era a mensagem que Cristo anunciava, esta era a mensagem que Jesus falava àqueles que estavam com ele e, sobretudo agora, aos seus 12 discípulos. De forma muito pessoal e particular, falava aos 12 discípulos. Queridos, o Senhor é um Deus pessoal. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que fala diretamente ao meu coração e ao seu coração. Se há algo que nós podemos ter certeza e convicção em nossa vida, que nós podemos ir diretamente ao Pai, Ele nos ouve e Ele mesmo nos responde. O apóstolo Paulo diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual sejamos salvos. Como pastor, eu tenho a alegria e o privilégio de poder conversar com você quando você tem alguma dificuldade, algum problema, alguma situação a vencer, e vamos conversar juntos e vamos procurar juntos na palavra de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu não posso absolver você dos seus pecados. Eu não posso absolver você daqueles seus pecados, porque somente o sangue de Jesus pode fazer isso. Então, Lucas afirma de forma muito clara: Jesus pregava o reino de Deus aos 12. Inclusive, o texto é claro em afirmar que, em dizendo aos 12, estava presente também quem? Judas Iscariotes. Judas ouviu tudo. Judas sabia o que Cristo falava. Judas viu o que Jesus fazia de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Eles caminhavam com Jesus. Quando nós falamos aqui de missões mundiais, estamos nos preparando para essa nova campanha. Olha que maravilha do Senhor. Nós não podemos ir do outro lado do continente anunciar a palavra de Deus, mas temos homens e mulheres que Deus chamou. Nós não podemos atravessar o país e ir para outros estados anunciar a mensagem da palavra de Deus como missionários, mas tem aqueles que o Senhor enviou para fazer isso. Nós podemos participar desta obra, e o texto diz: e também, além dos 12, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades. Você crê que Deus faz isso? Deus cura as enfermidades, você crê? Deus retira o espírito maligno daqueles que estão possessos pelo inimigo das nossas almas, amém? Você crê nisso? Se não crê, meus irmãos, não há por que estarmos aqui. Livro de autoajuda tem um monte. Gente na internet falando como é que você pode vencer, tem um montão de gente. Psicólogos, psiquiatras, frases de efeito, tem um monte na internet.
Milagres só Jesus faz. Amém? Milagres que somente Cristo faz. Libertar o coração angustiado, só Cristo faz. Libertar a alma que não tem Jesus, que não tem esperança, somente Jesus faz. Libertar o coração vazio de esperança. Pastor, mas quem precisa de Jesus são aquelas pessoas que estão na miséria, nas drogas, que estão perdidos aí pelo mundo, que são os andarilhos. Esses nós vemos a miséria estampada. Saímos pelas ruas e vemos a mendicância, homens e mulheres que vivem dormindo nas calçadas, homens e mulheres que não têm casa, não têm família, homens e mulheres que não têm perspectiva de vida. E dissemos: esses aí são miseráveis, esses aí precisam de Jesus, esses aí precisam ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas, queridos, e aqueles que vivem miseravelmente sem ter a certeza de vida eterna? E aqueles que estão dentro das nossas igrejas, que sentam no banco das igrejas e mesmo assim não têm ainda certeza de vida eterna. Por isso Jesus prepara o coração deles para contar esta parábola. Assim como prepara o nosso coração, assim como prepara a nossa vida, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós testemunhamos, nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus vá trabalhando. Nós cantamos os hinos e então o Espírito Santo de Deus vai abrindo o nosso coração. Nós começamos a declarar este poder, começamos a declarar a presença de Jesus, estamos declarando sobre a onisciência, onipresença, onipotência, a bondade de Deus. E o Espírito Santo começa a mover o nosso coração. Às vezes a gente tem a impressão, irmãos, que a nossa vida é só trabalho. Você já teve essa sensação? E a gente fica como? Exausto. Ah, minha vida é só estudo. Como é que você fica? Exausto. A minha vida é só cuidar de casa. Como é que você fica? Exausto. A minha vida é só agradar os outros. Como é que você fica? Exausto. Não é assim? A minha vida é conseguir ter um lugar na sociedade. Como é que você fica? Exausto. Ficamos cansados. É por isso que Cristo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Eu também fico angustiado, assim como você. Eu também perco noites de sono tentando encontrar a solução para alguns problemas. Eu também tenho dores da alma, assim como você também tem. O fato de enfrentarmos lutas e dores da alma não significa que nós somos salvos. Mas aí chega um momento que nós vamos vivendo e presenciando e sentindo essas dores da alma, e parece que vai ter um momento que vamos ser achatados. Mas aí vem o bálsamo do Espírito Santo de Deus, e sem perceber a gente dorme. Não é assim? Você fala assim: estou tão angustiado que eu vou orar. Você começa a orar e vai falar amém. Só no outro dia você dormiu. É a paz que excede todo entendimento. São as surpresas que o Senhor nos faz. São as benesses vindas do trono da graça de Deus. Veja que seguia Jesus mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a qual havia saído dela 7 espíritos imundos. Tem gente que não acredita. Satanás, irmãos, ele não precisa tomar uma pessoa e jogá-la no chão para a gente ver que o diabo está operando na vida dela. Liga a televisão e você vai ver as ações de Satanás. Agora, abra o seu celular aí que você vai ver as ações do inimigo.
Converse com as pessoas e você verá o inimigo atuando e trabalhando na vida das pessoas. E aí nós ficamos nos perguntando por que o mundo está tão mal, por que as coisas estão indo de mal a pior, por que estamos vivendo um desgoverno social, o que está acontecendo? Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras às quais eles prestavam assistência com os seus bens. Mulheres importantes, socialmente falando. E elas auxiliavam o ministério de Jesus. O Senhor não está interessado no seu dinheiro, enquanto você tem como dar sua conta no banco, você tem carro, você tem bicicleta, você tem um avião, um jatinho. Não está interessado nisso. O Senhor deseja que a gente entregue o nosso coração para Ele. De forma clara, de forma sincera, de forma absoluta, quando a gente entende que a vida é muito mais do que a gente está vivendo. A gente tem que ter uma experiência de vida com Jesus. Essa experiência de vida, ela transcende as coisas que estamos vivendo. Porque uma vida sem ser vivida na totalidade e na integridade da vontade de Deus para a nossa vida, é uma vida sem sentido. Completamente sem sentido. Sabe por quê, irmãos? Mais cedo ou mais tarde, você vai morrer. E eu também. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai deixar essa vida. A gente corre para lá e para cá, a gente luta tanto, não é verdade? E você fala, para quem que eu vou deixar essas coisas todas? Ah não, tem que trabalhar para deixar alguma coisa para os meus filhos. Dá uma volta em Mirassol para você ver quantas coisas foram deixadas para os filhos e não souberam quanto custou ganhar. E você vai ver um monte de barracões destruídos, empresas fechadas e tantas coisas. Pessoas que não souberam o valor do trabalho dos seus pais. Se pudessem ver hoje filhos brigando uns com os outros, eu já trabalhei em empresa que o pai deixou 3 filhos e houve a maior confusão. Os bens não foi para unir, foi para destruir. O Evangelho de Cristo, ele nos une, não nos destrói. A herança do Senhor a nós é a herança de vida. A herança do Senhor para mim e para você é a graça maravilhosa da salvação. Eu fui alguns anos atrás, num aniversário de 80 anos de um querido, lá em Curitiba, muitos anos atrás. Chamaram os filhos para contar os testemunhos daquele homem. Um homem de Deus, servo do Senhor, dedicado, criou seus filhos no altar do Senhor, formou todos os seus filhos ganhando pouco. E os filhos todos falaram de uma só voz. O nosso pai não nos deixou muitos bens materiais, mas ele nos deixou e plantou em nosso coração o maior de todos os tesouros, que é amar o Senhor Jesus como nosso Salvador. É isso que importa, queridos. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas. Quem não queria sentar junto com Jesus? Só os escribas e fariseus. Eles não queriam. Queriam permanecer onde estavam. Mas a multidão veio. Por quê? Necessidade. Quando que a gente vai a Jesus? Quando a gente está com grandes necessidades. Não é assim? O negócio está ruim, a gente ora mais. A coisa está difícil, a gente clama mais. A dor aperta, a gente busca mais. E deve ser assim mesmo. O Senhor não se importa com isso não. Pelo contrário, é isso que Ele quer. Que a gente reconheça quem Ele é. Conversava com um querido alguns anos atrás, foi diagnosticado com câncer. Estava conversando com ele, eu disse, busque o Senhor. A resposta dele, clara e alto e bom som: não busquei a Deus quando eu estava bem, também não buscarei no tempo de miséria. Que orgulho desgraçado. Pastor, essa palavra é feia de dizer, mas é isso mesmo. É a falta da graça
é o orgulho que não traz graça, é o orgulho que leva à destruição e à miséria. E muitas vezes nós somos assim. Mas afluíram uma grande multidão, e então Jesus passou a ensinar por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E aí ele vai dizer: uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada pelas aves do céu. O semeador saiu com boa vontade. Muitas sementes, algumas caíram à beira do caminho. As aves do céu vieram e comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Fé rasa, desejo raso de conhecer a Deus. Só isso está bom. Não está bom, não. São nas águas mais profundas, para quem gosta de pescar aqui, né? Que tem os grandes peixes. Né? São nas águas mais profundas. É mergulharmos fundo que conheceremos mais a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Problemas. Tem tanta gente hoje decepcionada com Deus. Eu conheço um senhor que trabalha com o Papai Noel, e eu passei um bom tempo conversando com ele ontem, ouvindo as histórias dele com o Papai Noel. E ele estava dizendo o seguinte: olha, tem tanta história. E ele disse: tem gente que acha que eu sou Deus. É mesmo? Você acredita nisso? Ele falou: uma vez eu estava no shopping, vestido de Papai Noel, no Natal, e chegou uma senhora para mim, e ela disse: eu estou muito irritada com você, eu não quero saber de você. Você levou meu filho, aquele acidente não podia acontecer, meu filho era tudo que eu tinha, e você levou meu filho, eu não quero saber de você. E ele disse: eu não sabia o que responder naquela hora. Eu vi aquela senhora revoltada comigo, achando que eu era Deus. Meus irmãos, tem tanta gente revoltada com Deus e colocando a sua raiva em seres até que nem existem, são representações. Meus irmãos, teremos decepções na nossa vida. Teremos coisas que virão como que nos sufocar. Mas se nós estivermos no Senhor e com o Senhor, não seremos sufocados. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por 1. Cada semente produziu 100 outros frutos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse que esses são os mistérios do reino de Deus. Na vida, a gente quer respostas. E na palavra, nós as encontramos. Nas pessoas, queremos conforto e paz, simpatia e amizade. Mas elas também nos decepcionam, mesmo que seja o pai ou a mãe ou queridos nossos. No dinheiro, esperamos encontrar a solução para os nossos problemas. Mas às vezes com dinheiro teremos mais problemas do que sem eles. Na sociedade, esperamos que ela nos aceite como somos. Mas aí num dado momento descobrimos que a hipocrisia do coração humano é muito maior do que a nossa expectativa de vida. Mas em Cristo, não apenas encontramos a paz, mas encontramos a salvação das nossas almas. O que é necessário saber é que tipo de solo é o seu coração. É o solo que representa a beira do caminho, que qualquer coisa tira a semente lançada. O seu coração é como uma pedra
que a palavra bate, mas não penetra? O seu coração é envolvido por espinhos e tantas mágoas, tantas raivas, tantos desejos não realizados são sufocados pelos problemas? Ou seu coração é um coração fértil, para que o Senhor possa fazer brotar a alegria da sua graça? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Cristo deixou o seu lar na glória. Como temos estudado já há algumas semanas, Paulo diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de homem, morreu na cruz em nosso lugar, derramou o seu sangue para que fôssemos salvos por Ele. Esse é o plano de Deus para mim e para você: salvar-nos da perdição eterna. Cristo semeia a sua palavra no nosso coração e nós precisamos deixar ela germinar. Como que a gente faz isso? Convidando Jesus para entrar no nosso coração, convidando Jesus para fazer dele o Senhor da nossa vida, Senhor de tudo que somos e que temos, convidando Jesus para transformar todo o nosso ser, para não sermos mais nós mesmos, mas sermos quem Ele deseja que nós sejamos. Meu querido, o futuro pertence a Deus, e se sua vida pertence a Ele, a vontade dele é boa, agradável e perfeita.